Alô, alô, nação rubro-negra, aquele abraço do Alano Maia para você que está aqui no meu dia a dia e também para você que vai chegar pela primeira vez aqui no Fla Champions, meus amigos. E eu quero trazer as informações e notícias do nosso Mengão, que amanhã, meus amigos, tem um compromisso importantíssimo, válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 12ª rodada, meus amigos, amanhã vai ter Botafogo e Bragantino no estádio Newton Santos às 19 horas, horário de Brasília. A equipe do Cruzeiro vai receber a equipe do Atlético Paranaense amanhã também às 19 horas, horário de Brasília. E amanhã, Juventude e Flamengo às 20 horas, o horário do jogo do nosso Mengão amanhã, meus amigos, que vai enfrentar um jogo bem difícil na casa do Juventude, lá no Alfredo Jaconi, né? No estádio Alfredo Jaconi, casa do Juventude. Amanhã também às 20 horas, horário de Brasília, Atlético Goianiense e Grêmio. No mesmo horário, a equipe do Corinthians recebe a equipe do Cuiabá. Às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília, a equipe do Vasco recebe, melhor dizendo, visita a equipe do Bahia. Internacional e Atlético Mineiro às 21 horas e 30 minutos. Fortaleza também no mesmo horário recebe a equipe do Palmeiras. Na quinta-feira, para encerrar aí a 12ª rodada, Fluminense recebe a equipe do Vitória e São Paulo recebe a equipe do Criciúma. Vamos ver aqui a classificação. Flamengo em primeiro colocado com 24 pontos, Palmeiras em segundo com 23, Bahia em terceiro com 21, Botafogo em quarto com 20 pontos, em quinto colocado o Atlético Paranaense com 19, em sexto o Bragantino com 18, em sétimo o Internacional com 17, oitavo o Cruzeiro com 17, em nono colocado, está a equipe do São Paulo com 15 pontos, acompanhada em 10º colocado a equipe do Atlético Mineiro com 14 pontos. Em 11º colocado a equipe do Fortaleza com 14 pontos também. Em 12º colocado a equipe do Juventude com 13 pontos. 13º Criciúma com 12 pontos. Em 14º Cuiabá com 11 pontos, Vasco da Gama 15º com 10, 16º Atlético Goianiense com 9 pontos, Corinthians em 17º Vitória, né, com 9 pontos, Corinthians em 18º com 8 pontos, 19º a equipe do Grêmio com 6 pontos e lanterna do Campeonato Brasileiro está a equipe do Fluminense. E meus amigos, o Flamengo, tem algumas notícias aqui relacionadas ao Flamengo. Vamos ver aqui as prováveis escalações. Em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude joga no Alfredo Jaconi e recebe o Flamengo nesta quarta-feira, dia 26, às 20 horas, horário de Brasília. Enquanto o Rubro Negro disputa as primeiras colocações do Brasileirão, o Juventude quer se afastar cada vez mais da zona do rebaixamento. O Juventude perdeu na rodada passada, quando visitou a equipe do Palmeiras em São Paulo. A equipe tenta superar o Flamengo para mostrar sua força em casa, além de abrir vantagem com relação ao Z4 do Brasileirão. O Flamengo chega para esse jogo, meus amigos, tem 9 jogadores, tem 9 jogos de invencibilidade, né? O Flamengo aí vem de 9 jogos sem conhecer derrota, tendo conseguido 8 vitórias e um empate neste período. Na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o Rubro Negro superou o Fluminense por 1-0, gol do Pedro, né? De pênalti. O retrospecto entre os clubes se enfrentaram 27 vezes em toda a história e o retrospecto é bem equilibrado. Os dois times somam 10 vitórias. Aconteceram ainda 7 empates nos últimos jogos entre as equipes, válido pelo Brasileirão de 2022. Terminou
empatado por 2-2 em Caxias do Sul. Meus amigos, aqui no caso, o árbitro, aqui a arbitragem está por conta de Matheus Delgado Candaçan, de São Paulo, acompanhado aqui pelo assistente Marcelo Carvalho Vangesse, de São Paulo, e Rafael Trombeta, do Paraná. O VAR está por conta de Charlie Wendy Straub, da FIFA, né, de Santa Catarina. Há muito questionamento, meus amigos, sobre esta arbitragem de São Paulo, né? Até por conta do Flamengo estar disputando a liderança contra uma equipe paulista, né? Então, essa arbitragem lá de São Paulo, assim, para mim eu acredito que não tenha nada a ver, né? Mas isso deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Quando se tem aí uma arbitragem que pode aí, de uma certa forma ou de outra, apitar contra o Flamengo, né? Que disputa de forma direta contra uma equipe de São Paulo. Mas é aquela questão, meus amigos, o Flamengo precisa somente jogar o seu futebol, vencer e tá tudo bem, obrigado, né? E o Flamengo, meus amigos, vem para esse jogo com o goleiro Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Alan ou Léo Ortiz, Gerson, Lohan, Luiz Araújo, Bruno Henrique ou Vitor Hugo e o atacante Pedro. Time comandado pelo técnico Tite, né? Enquanto o Juventude vai para campo com Matheus Klaus ou Mário, João Lucas, Danilo Boza, Rodrigo San ou Abner, e Alan Ruschel, Kaique, Jadson, Mandaca ou Jean Carlos, e Nenê, Lucas Barbosa e Gilberto. Técnico Roger Machado. E, meus amigos, é o seguinte, eu quero que você deixe aí o seu palpite. O palpite aqui no Portal Terra é o seguinte, é um palpite aqui de 2-1. Para mim, amanhã, meus amigos, o jogo vai ser difícil. O jogo vai ser repleto aí de adversidades. Por quê? Porque vai haver tempo de chuva. O tempo também na região do Rio Grande do Sul é um tempo com temperaturas baixas, né? E o Flamengo amanhã vencendo por 1-0, para mim está excelente. Meus amigos, eu quero lembrar para vocês sobre o evento, tá certo? Que vai acontecer no dia 2 de outubro. Eu quero convidar você para um desafio, meus amigos, que justamente para esse dia 2 de outubro, se o Flash Champion, tá certo? O canal Flash Champion bater a meta de 1000 inscritos, eu vou estar realizando aqui um sorteio de uma camisa oficial do Flamengo, ou, se você preferir, um valor de R$500, tá certo? Eu acredito que não tenha só no meu canal aqui somente torcedores do Flamengo, né? Eu acredito que há amigos e pessoas próximas que torcem por outro time, mas estão inscritas aqui no canal Flash Champion, tá certo? No dia 2 eu conto muito com você, tá certo? Para que você venha fazer parte da família Flash Champion, que eu acredito que a partir do dia 2, meus amigos, de outubro, vai ser o divisor de águas neste canal, tá certo? Vai haver mudanças, e essas mudanças vão impactar na vida deste canal do dia 2 de outubro em diante, tá certo? E eu conto muito com o seu apoio, então você se inscreva aqui abaixo do visor que você está me vendo. Você vai localizar um botão com o nome inscreva-se. Você toca nele, do lado vai aparecer o sino das notificações, a qual você vai escolher a opção todas para vídeos novos e entradas ao vivo através de live. E outra notícia também, meus amigos, eu quero aqui trazer é que o Corinthians chega a um acordo com o Flamengo e encaminha a contratação do goleiro Hugo Souza, né, que esteve emprestado para o clube chamado Chaves, lá de Portugal,
o contrato de empréstimo se encerrou e o atleta voltou para se reapresentar ao Flamengo, mas o técnico Tite não vai contar com o goleiro para o andar da temporada, né? Não é a pretensão do Flamengo de continuar com o goleiro Hugo Souza, tá certo? Corinthians chega a acordo com o Flamengo e encaminha a contratação de goleiro Hugo Souza. O Corinthians encaminhou a contratação do goleiro Hugo Souza. A diretoria do Flamengo, deixa eu dar uma olhada porque está aqui. A diretoria do Timão chegou a um acordo com o Flamengo e ficou muito perto de ter o jogador por empréstimo. Conforme apurou o Gazeta Esportiva, as conversas estão bem adiantadas, mas ainda resta a assinatura do contrato. O executivo do futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, ficou à frente das negociações e contou com o desejo de Hugo vir ao clube paulista. Hugo Souza tem 25 anos, 1,99 m de altura, estava emprestado pelo Flamengo ao Chaves de Portugal, time da primeira divisão do país, né, do caso de Portugal, onde disputou 27 partidas. Revelado pelo Rubro Negro, o arqueiro fez ao todo 71 jogos vestindo a camisa da equipe carioca. O Flamengo não está e não tem pretensão de estar com o goleiro Hugo, né? É bom que empreste ele ou venda, né, de uma vez por todas, para que o atleta venha ter o seu espaço ao sol, né? Ele merece, é um jovem que cuida da sua família, é um jovem sonhador, é um jovem que precisa do seu espaço. E a notícia trazida aqui, meus amigos, pelo Coluna do Fla, só para a gente encerrar aqui, tá certo? Trem pagador. Flamengo salva finanças do Fluminense com clássico no Maracanã. Esse último clássico agora, meus amigos, entre Fluminense e Flamengo, realmente compareceu na maioria a presentes, né, no Maracanã foram de torcedores do Flamengo. Saldo do Fluminense nos últimos 5 jogos como mandante do Brasileiro. Olha aqui, meus amigos, contra o Atlético Goianiense, 387 mil, contra o Bragantino, 313 mil, contra o Juventude, 149 mil, contra o Vasco, R$43.545,72. E olha, meus amigos, contra o Flamengo, R$1.022.000 R$1.022.000 foi a renda, meus amigos, do Fluminense no jogo contra o Flamengo. Assim, fica muito complicado de saber que o Fluminense é um clube que não bota público, né? Não atrai o seu torcedor para o Maracanã. E isso é ruim para o Flamengo, meus amigos, porque o Flamengo tem que arcar com os gastos do Maracanã, né? E praticamente, por ser o mandatário, né, ter 65% de mando ali do Maracanã e do Maracanãzinho, o Flamengo tem que arcar com muito dinheiro para manter o estádio funcionando em pleno vapor, tá certo? E é isso, meus amigos, eu não vou mais me estender, o vídeo tá ficando longo, mas eu conto muito com o seu apoio para que no dia 2 de outubro a gente venha atingir a meta de 1000 inscritos aqui no Fla Champion. Inscreva-se, ative o sino das notificações, deixando o seu comentário, o seu like, tá certo? E até o próximo vídeo. E claro, meus amigos, que uma vez Flamengo, sempre Flamengo!